Fala, moçada! Nós do curso Exatas jamais vamos deixar você abandonado, tá? Nesse período aí de quarentena. Não saia de casa, tá bom? Fique na sua casa estudando. Aproveite para passar limpo toda a matéria, para resolver as questões que estão acumuladas, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos começar a nossa aula de queda livre. A mesma aula que iríamos ver hoje, quinta-feira. Tá legal? Então, não mudou nada, a nossa rotina vai continuar a mesma. Você, enquanto tiver a quarentena, que nós não sabemos quanto tempo vai durar, você vai receber periodicamente aulas. Não apenas nos dias das aulas, vamos também enviar outros dias, outros horários. Não vamos te abandonar, estamos juntos e vamos ficar juntos até o fim. Beleza? Bacana. Tu lembras que na última aula nós trabalhamos sobre movimento retilíneo uniformemente variado? Pois é, hoje nós vamos continuar esse assunto. Repara, eu estou meio rouco, né? Então nem que tivesse aula presencial hoje ia ser possível. Tá pegando a situação. Me perdoe, tá? Mas vamos lá. Então nós vamos continuar estudando esse assunto, só que agora numa outra roupagem. Nós vimos nas aulas anteriores o movimento dos corpos na horizontal. Hoje vamos ver o movimento dos corpos na vertical. Só vai mudar a direção. Tudo bem? Bacana. Mas eu queria bater um papinho contigo sobre isso. Veja. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte. Um cara caindo, olha lá, várias pessoas, né, pulando de paraquedas. Eu não iria nunca, tenho medo de altura. Uma pessoa pulando de paraquedas, pessoas pulando de paraquedas. Isso é queda livre? O que você acha? Pois é, alguns devem ter pensado que é queda livre, outros pensaram que não é queda livre. Bom, como tirar essa dúvida? Na verdade, não é queda livre. Por que não é queda livre? Porque existe a resistência do ar. Olha aqui o rosto do cara como é que fica, tá vendo? Em função da resistência, em função do atrito com o ar. Para ser considerado queda livre, o corpo tem que cair, legal? Queda, então ele cai. Livre quer dizer livre de resistência do ar, livre de atrito. Professor, mas então, não existe. No nosso dia a dia não existe mesmo. Nós conseguimos fazer em laboratório, usando um sistema no laboratório de retirar o ar de uma ampola. Aí você cria o vácuo, beleza. No espaço você tem o vácuo, beleza. Mas fora isso, realmente não dá. Por isso que nós vamos o tempo inteiro ler em situações problema, em exercícios, em questões de vestibular, o tempo inteiro nós vamos ler a seguinte frase: despreze a resistência do ar. Ou seja, existe a resistência, mas nós vamos desprezar. Tá legal? Um experimento bem interessante feito é quando você abandona uma pedra e uma pena da mesma altura. Perceba que a pena demora bem mais para chegar no solo do que a pedra. Um cara chamado Aristóteles, ele dizia que isso acontece porque a pedra é mais pesada. Então, se a pedra é mais pesada, os corpos mais pesados tendem a chegar no solo primeiro. Nós sabemos que isso não é verdade, tá bom? É possível abandonar a pedra e a pena da mesma altura e eles chegarem no solo ao mesmo tempo. Professor, mas como? Claro, criando vácuo, desprezando a resistência do ar. Vamos pensar o seguinte, olha, vamos pensar juntinhos aqui, presta atenção. Sabemos que o que faz o corpo cair é o seu peso, concorda comigo? Vamos pensar juntos, presta atenção. Vamos imaginar aqui então a superfície, o solo, tá bom? Imaginar um corpo qualquer dotado de massa M, tá legal? Abandonado, portanto, com velocidade inicial igual a 0, abandonado de uma certa altura. Eu vou chamar essa altura de H. H é a altura que ele foi abandonado. Tudo bem? Deixa eu trocar aqui a cor. Se eu abandonar esse corpo, o que vai acontecer? Ele vai continuar parado? Claro que não. Ele vai cair. E por que ele cai? Ele cai porque existe uma força atuando sobre ele. Ei, atenção, atenção. O que faz o corpo se movimentar é a força. Preste atenção.
Para que o corpo entre em movimento ou para que ele cesse o movimento, eu preciso de força. Para ele manter o movimento, não precisa de força, tá bom? Uma vez que o corpo entrou em movimento, eu não preciso mais de força. A força ela serve para alterar, para mudar a velocidade. Então, se a velocidade dele inicialmente é 0, eu preciso de uma força para modificar isso. E essa força nós sabemos que é a força peso. Aplicando a segunda lei de Newton, eu posso dizer que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembra disso? Lembra ainda que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Lembra disso? Então, veja, vamos pensar. Qual é a única força, que eu estou desprezando a resistência do ar, qual é a única força que vai agir sobre esse corpo no momento em que ele cai? Se você respondeu a força-peso, você acertou. Então eu posso igualar essas duas equações e dizer que força resultante é igual ao peso. Mas eu sei que força resultante é a massa vezes a aceleração. E o peso, a massa vezes a gravidade. Percebeu que apareceu massa dos dois lados? Então eu corto massa com massa. O que sobra para mim? Que na queda dos corpos, a aceleração é a própria gravidade. Agora, pelo amor de Deus, não vai confundir dizendo que o que faz o corpo cair é a gravidade. Não é isso. O que faz o corpo cair é a força-peso. Gravidade não é força, gravidade é aceleração. Eu posso até chamar de campo gravitacional, tudo bem, mas eu não posso confundir. O peso é a força que faz o corpo cair. O corpo cai com uma aceleração. Lembra? A aceleração mede a mudança de velocidade. E essa aceleração que ele cai é a aceleração da gravidade. Só lembrando que a aceleração da gravidade tem um valor aproximado, daqui a pouco eu vou te dizer por que aproximado, de 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da gravidade. Isso na superfície da Terra. E não é em qualquer lugar. Por isso que eu coloquei aproximadamente 10. Para efeito de cálculos, vamos usar o 10. Como nós vamos trabalhar com corpos na superfície da Terra, nós vamos considerar que o corpo cai com uma aceleração constante. Ora, a aceleração sendo constante, a aceleração é constante. A aceleração sendo constante, eu estou diante de um M, R, U, V. Eita, professor, o que significa isso? Movimento retilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado porque a velocidade varia numa taxa constante. Ela varia de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Nesse caso, ela varia de 10 em 10 metros por segundo ao quadrado. No primeiro segundo, o corpo cai com uma velocidade de 10 metros por segundo. No segundo seguinte, 20. Posterior, 30. No seguinte, 40. Ou seja, a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Entendeu até aqui? Entendeu? Agora não te esquece que nós vamos trabalhar no vácuo. Porque se eu não tiver o vácuo, aqui complica. Porque desse lado que não tem vácuo, você teria pedra, para baixo você teria o peso, mas para cima você teria uma força de resistência. É a resistência do ar. A gente chama de força de arrasto. A força de arrasto para vocês não vai interessar nesse momento. Quando nós formos ver dinâmica, eu vou aprofundar. Mas eu posso te dizer que a força de arrasto, ou força de resistência, tanto faz. Força do ar, ela é dada por uma equação, né? Eu vou até colocar, nem vou colocar a equação, só vou te dizer que ela é proporcional à velocidade do corpo elevada ao quadrado. Depois eu monto a equação para você, quando chegar lá em dinâmica. Por enquanto, o que te interessa é que a força de arrasto ela é proporcional à velocidade ao quadrado. Isso quer dizer que na medida que ele cai e a velocidade aumenta, a resistência também aumenta. E isso é bom. Na prática, isso é bom. Por quê? Porque as nuvens estão muito altas, por exemplo.
Quando chove, se não tivesse a resistência do ar, as gotas de água, quando atingissem você, seria como se fosse uma bala penetrando no teu corpo. Você só tomaria banho de chuva uma vez na vida, porque não teria mais vida. É muita onda, né? Então, quando a gota de água cai, ela tem resistência do ar. Na medida que a velocidade dela aumenta, a resistência aumenta. Até chegar uma hora que a resistência do ar se iguala à força-peso da gota d'água. Quando a resistência do ar se iguala à força-peso, aí a gota cai com velocidade constante. Por isso que você consegue tomar banho de chuva sem problema. Nesse período não, hein, doido? Nesse período não. É quarentena. Não pode deixar a tua resistência cair. Ei, deixa da tua onda que eu te dou logo um estabefe. Tá? Ai. Mas vamos lá, vamos continuar aí. Eu tô de olho em ti, hein? Tudo tranquilo? Se tiver alguma dúvida, coloca no grupo. Eu, com o maior prazer, te ajudo, tá? Faço um podcast. Ou seja, eu acho bonito essa palavra, né? Manda uma mensagem de áudio. Não, é muito ruim. Faço um podcast. Eita, moleque! Tecnologia é doida. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Agora, corpos mais pesados caem mais rápido? Será? Hein? O que tu acha, hein? O que tu acha? Olha lá. Galileu mostrou que não, né? Galileu mostrou que não. Na verdade, acabei de te explicar. Tu lembras como eu te disse ainda agorinha? Eu fiz assim, ó. Força resultante igual ao peso. Lembra? Falei M vezes A igual a M vezes G. Não foi isso que eu falei? Cortei M com M. Ei, maluco, se eu cortei M com M é porque a massa não interessa pra gente na queda. A matemática é sensacional. Olha aí, meu amigo Natan, meu amigo Dantas. Matemática é sensacional. Se eu cortei é porque ela não faz parte da minha relação. Ela não é relevante. Isso quer dizer que se eu abandono um elefante e uma formiguinha da mesma altura, desprezando a resistência do ar, eles chegam no solo ao mesmo tempo. Maluco! Ouve o que eu estou te dizendo. Desprezando a resistência do ar. Se eu desprezar a resistência do ar, não interessa a massa. Agora, eles têm que ser abandonados da mesma altura. E professor, e se for altura diferente? Doido, eu não falei que é da mesma altura. Se for altura diferente, claro que quem está mais embaixo chega primeiro, né? É lógico, né? A massa não interessa. Então, se eu tiver a mesma altura, chego no solo ao mesmo tempo. Muito doido, né? A física é muito maneira. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão acabar mudando de ideia no curso que querem e vão fazer física, porque a física é linda, cara. A física é só linda, tá? Vamos lá, vamos continuar. E aí, olha, os caras caindo, né, pulando de paraquedas, um negocinho doido que eu não vou nem a pau. A aceleração da gravidade, ela vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, ela vale aproximadamente 9,8. Eu digo aproximadamente, porque muitos professores, a gravidade é 9,8. Não, não é. Não é. A aceleração da gravidade, perdoe-me, ela depende de onde você está. A aceleração da gravidade, ela depende de vários fatores. Depende da altitude, ou seja, da distância em que você está em relação à superfície da Terra. Depende da altitude e depende da latitude. Latitude é a distância polo-equador. Então eu posso te dizer que a gravidade nos polos ela é maior que a gravidade no Equador. Hipoteticamente falando, se o nosso planeta parasse agora, porque o nosso planeta ele tem velocidade, tá? A velocidade do nosso planeta é de aproximadamente 30 quilômetros por segundo. Deixa eu te explicar uma coisa. O nosso planeta é extremamente rápido. No nosso planeta, só o que é mais rápido que o nosso planeta é a luz. Ouça o que eu estou falando. Eu não estou me referindo aos outros planetas. Tem planeta mais rápido que o nosso. Eu estou falando no nosso planeta. A única coisa que é mais rápida do que ele, do que o nosso planeta, é a luz. Nada, não tem foguete, não tem pessoa, não tem carro, não tem animal. O som não é mais rápido que a luz, é muito mais lento que a luz. A luz, ela tem, o nosso planeta, ele tem uma velocidade de 30 mil metros
por segundo. O som tem uma velocidade de 340 metros por segundo. A luz tem uma velocidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a luz. 300 milhões de metros por segundo. O nosso planeta, 30 mil metros por segundo. O som, 340 metros por segundo. Então, o nosso planeta é muito rápido. Se, hipoteticamente, o nosso planeta parasse, de repente ele parou. Freou. Se, de repente, ele freia, nós seríamos, por inércia, nós seríamos cuspidos do planeta. Iríamos vagar pelo espaço. Claro que iriam explodir, teriam outras implicações físicas. Desprezando isso, só pegando a ideia da inércia, nós seríamos cuspidos do planeta. E os primeiros que iam ser cuspidos do planeta era o pessoal de Macapá. Aqui no Brasil, o pessoal de Macapá. Por que Macapá, professor? Porque Macapá fica na linha do Equador. A gravidade é menor. Mas não fica feliz não, tá doido? Estamos logo ao sul da linha do Equador. E cuidado, estamos ao sul da linha do Equador. E não abaixo. Quando se fala em abaixo, se está falando em altitude. Se eu digo abaixo da linha do Equador, estou no subsolo. Acima da linha do Equador, estou flutuando. Estados Unidos não está acima da linha do Equador. Ele está ao norte, é latitude. Ele está ao norte da linha do Equador. O Brasil, predominantemente, que a maior parte, então, está ao sul da linha do Equador. Uma pequena parte está na linha do Equador. Tudo bem? Então, gravidade ela varia. Professor, o que eu uso como valor? Você vai usar o valor aproximado. E o valor aproximado é 10. 10 metros por segundo ao quadrado é quanto nós vamos usar para a gravidade. Showzinho? Tranquilinho? Beleza. Vamos lá, continuidade. Quando o corpo o que vai diferenciar a queda livre do lançamento é justamente um detalhe. Quando o corpo é solto, ele é solto, a velocidade, ou deixado cair, a velocidade do corpo tende a aumentar. Como eu te disse, ela aumenta 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Então você percebe velocidade inicial 0, num tempo 0. Na medida que o corpo cai, passam-se 1 segundo e a velocidade já é 10. No segundo seguinte, velocidade 20. No segundo posterior, velocidade 30. Você percebeu que o espaço também mudou? Olha lá, parece, professor, que eles estão se afastando, essas bolinhas, né? Pois é, mas estão mesmo. Porque se você lembra bem, velocidade, por definição, é ΔS sobre ΔT. O que a velocidade mede? A velocidade mede a mudança de posição. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que a velocidade vai me dizer o quanto o corpo está se afastando, o quanto de espaço ele está andando. Então, se eu digo que a velocidade de um corpo qualquer é de 10 metros por segundo, o que eu estou querendo dizer para você é que ele vai andar 10 metros a cada 1 segundo. Se ele tem uma velocidade de 20, quer dizer que ele está andando 20 metros a cada 1 segundo. E assim vai. Você entendeu a ideia? Legal. Beleza? Vamos lá. Seguindo a ideia. No lançamento vertical, você tem basicamente 2 movimentos. Você tem um movimento na subida e você tem um movimento na descida. Tudo que sobe, desce. É importante que você entenda que a velocidade na subida é igual à velocidade na descida, na mesma altura, no mesmo ponto. Tudo bem? Os sinais são trocados. Por que, professor, os sinais são trocados? Porque nós já aprendemos que, se eu considerar, por exemplo, o solo como referencial, se o corpo sobe, ele vai ter, já aprendemos isso, hein? Um movimento progressivo. Mas se o corpo desce, nós vamos ter um movimento retrógrado. Vamos ter um movimento retrógrado. E o que vai diferenciar o movimento progressivo do movimento retrógrado é justamente o quê? Justamente o sinal da velocidade.
Então, na subida, nós vamos considerar a velocidade positiva, mas na descida, a velocidade negativa. Mas atenção, porque isso depende do referencial. Se por um acaso, hipoteticamente falando, um item, uma questão, colocar para você o referencial no ponto mais alto, aí isso inverte, tá bom? Aí isso vai inverter. Aí na subida é retrógrado, na descida é progressivo. Mas isso, cara, é só se acontecer. Nos padrões gerais, o solo é o nosso referencial, subida, movimento progressivo, descida, movimento retrógrado. Progressivo, velocidade positiva, retrógrado, velocidade negativa. Tudo bem? Tá show até aqui? Estão entendendo? Coloca lá embaixo nas perguntas que eu te respondo, tá legal? O espaço que ele percorre na subida é o mesmo que ele vai ter na descida, tá bom? Então, muita atenção para isso. Se ele andar, sei lá, se ele subir, como aqui no meu exemplo, aqui ele subiu, olha lá, 5 metros, 15 metros dá 20, com 25 ele subiu 45 metros. Então, se ele subiu 45 metros, ele desce 45 metros. Professor, por que a aceleração está negativa da gravidade? Porque a gravidade sempre aponta para baixo. Então, na medida que o corpo sobe, porque aqui eu estou estudando o lançamento vertical para cima. Então, se ele sobe, ele está indo contra a gravidade. Esse sinal de menos é só na subida. Subida. Porque aqui na descida, essa gravidade ela vai ser o quê? Positiva. Ainda te diria mais que nesse trecho aqui, ó, para baixo, nada mais é do que uma queda livre. É uma queda livre. Ah, professor, então lançamento vertical, eu tenho dois movimentos? Tenho. Eu tenho um movimento na subida, e aí é um lançamento vertical, e eu tenho um movimento na descida, aí é uma queda livre. Obrigatoriamente, na altura máxima, a velocidade é zero. Por quê? Porque isso aqui é muito importante, porque o corpo muda de sentido. Ele muda de sentido de movimento. Olha que doido, né? Ele muda de sentido de movimento. Como assim sentido, professor? Porque primeiro ele está subindo, depois ele vai descer. E para ele mudar de sentido, ele tem que parar. Isso é uma propriedade, não tem como mudar. Aí a pessoa pensa, professor, por que ele para? Eu sempre tive essa curiosidade. Porque o peso do corpo sempre aponta para baixo. Então, na medida em que ele sobe, ele está indo para cima, mas o peso está puxando ele para baixo. Então, existe uma força puxando para baixo, que torna o movimento retardado. Ele chega na altura máxima, aí o peso continua puxando para baixo, e aí ele desce. Aí, quando ele desce, ele coincide com o peso. O peso está para baixo, o movimento para baixo, então o peso vai ajudar o movimento. Por isso que na descida o movimento ele é acelerado. Então o que nós já temos que ter em mente? Presta atenção, o que temos que ter em mente? Que no lançamento vertical, para cima, por exemplo, eu vou aplicar uma força, esse corpo vai subir, ele sobe em movimento retardado, chega na altura máxima, ele para e depois ele desce, em movimento acelerado. Subida é um lançamento vertical, mas descida é uma queda livre, porque a única força que vai atuar nele é a força-peso. Show? Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Aqui eu vou colocar, vou escrever o que eu acabei de falar. Quando o corpo sobe, velocidade diminui, então atenção, eu terei na subida um movimento. Cuidado, cuidado. Progressivo e retardado. É progressivo e retardado. Na subida, o movimento é progressivo e retardado. Professor, não entendi. Por que progressivo? Porque ele está se afastando do solo. Por que retardado? Porque a velocidade está diminuindo. Bacana? Na altura máxima, o corpo, ele obrigatoriamente, ele muda de sentido. Tá bom? Ele muda de sentido. Se ele muda de sentido, ele tem que parar. Ele para poder descer. Sobe, para, desce.
Quando ele desce, ele vai ter um movimento, e muita atenção para isso. Travou aqui. Ele vai ter um movimento contrário da subida, né? Ele vai ter um movimento, então, o quê? Retrógrado, porque ele está retornando. Ih, ficou lento aqui, não sei o que aconteceu. Ver se consigo aqui, peraí. Travou aqui a minha caneta, não tem problema não. Vamos lá, ele vai ter um movimento. Anota. Retrógrado e acelerado. Ele vai ter um movimento retrógrado, pronto. E acelerado. Na descida é acelerado. Descida, pronto, voltou a pegar. É retrógrado e acelerado. Tudo bem? Fácil, né? Então, sobe, progressivo, retardado. Na altura máxima ele para. Na descida, retrógrado, porque ele está voltando para o solo. E acelerado, porque está a favor da gravidade. Ó, contra a gravidade, percebe? E aqui a favor da gravidade. Contra a gravidade e a favor da gravidade. Tudo bem? Fácilzinho? Bacana. Vamos lá. Como o lançamento vertical e a queda livre tratam-se de um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, as fórmulas são idênticas a que a gente já trabalhou. Idênticas, mesma fórmula. Não vai mudar nada, mesma fórmula. Só que eu vou fazer uma adaptação. Aonde tem A, eu vou trocar por G. Aonde tem ΔS, eu troco por H. Na subida, a gravidade é negativa e na descida, a gravidade é positiva. É a única mudança que eu vou fazer. Não vou fazer outra mudança, só essa. No teu material, tem lá, eu coloquei 3 retângulos para você colocar as 3 equações que nós vamos trabalhar, com essas adaptações. Tá bom? Como é que vão ficar aquelas equações, então, desses movimentos verticais? Da velocidade, V igual a V0 mais ou menos GT. Lembra? Eu só troquei o A pelo G. Do espaço, H igual a VOT mais ou menos G vezes T ao quadrado dividido por 2. E Torricelli, V quadrado igual a V0 ou VO, tanto faz, né? Quadrado, mais ou menos 2 vezes H vezes G. São apenas essas 3 equações que nós vamos utilizar. Tá bom? Agora, professor, por que mais ou menos mesmo? Vamos lá. Gravidade positiva ou a gravidade negativa. Gravidade positiva, quando o corpo desce. Positiva, quando ele desce. Negativa, quando o corpo sobe. Tudo bem? Então, descida, eu vou usar o G positivo. Na subida, eu vou usar o G negativo. Preenche essas equações naqueles 3 espaços vazios que tem na tua apostila. Tá bom? Vai dar certo. Cara, presta atenção. Agora é momento de exercitar. Vimos o conteúdo, já falei para você de queda livre, lançamento, detalhei para você. Tá bom? Qualquer coisa, volta ao vídeo, assiste de novo. Fiz uma bateria com 10 questões para você treinar isso. Tá bom? Então, parou agora o vídeo, vai fazer exercício. E depois, olha a minha resolução. Resolução? Vou fazer agora um outro vídeo com a resolução dessas questões. Ei, aqui, a parceria total, cara. Eu, você e eu, é parceria total. Tamo junto! E ó, eu quero participar da tua festa de calouro, porque eu sei que vai ter. Beijo, até o próximo vídeo.